Teve uns tempos atrás que eu coloquei algumas dicas de escrita no Instagram. O pessoal até que gostou um pouquinho dessas dicas, então eu decidi trazer aqui pro vídeo para que elas possam alcançar vocês também e que vocês possam aproveitar dessas dicas. São dicas para escrita em geral, mas que servem também para escrita de literatura. Primeira dica vale tanto para textos comuns quanto para textos literários, que é: prefira ordem direta nas frases. Sujeito, a pessoa ou a coisa que está fazendo algo, o que ela está fazendo, quando, onde, etc. Então essa ordem que não precisa de vírgulas. Quando a gente inverte muito, não é que você não possa inverter também, calma, você pode inverter de vez em quando. Mas se você inverte muito, você está sempre acrescentando muito lugar para vírgula. Às vezes você não sabe colocar vírgula, então vai ficar faltando vírgula e etc. Mas a ideia é, essas inversões, elas prejudicam um pouco a leitura, elas deixam mais difícil, mais cansativo e etc. Enquanto que a ordem mais direta, ela faz com que a leitura seja mais fluida. Então, quando você for fazer um texto, prefira a ordem direta, a menos que você queira enfatizar alguma coisa e então, nesse sentido, movê-la para frente numa frase. Se não for esse o caso, evita um pouquinho. Então, a ordem direta vai deixar o seu texto mais limpinho. Segunda, prefira frases curtas. É sempre uma questão de ajudar o leitor. O leitor, ele vai ter muita dificuldade de entender o seu raciocínio se você coloca um monte de informação numa frase gigantesca que é quase um parágrafo inteiro. Então, evita esse tipo de frase, né? Prefira umas frases um pouco mais curtas, intercala umas frases mais curtas e umas médias, assim, para dar uma sonoridade melhor para o texto. Mas evita aquelas frases quilométricas que você tem que misturar muita coisa e precisa muito da reflexão do autor para entender o que você está falando. Você quer se comunicar, então facilite a comunicação. Outra coisa também são os parágrafos. Prefira parágrafos curtos também. Então, se você pode facilitar a vida do seu leitor com parágrafos mais curtos, cada um contendo uma ideia e etc., por que você vai fazer um parágrafo saramaguiano, 3 páginas de parágrafo, sem necessidade? É lógico que você pode, se for uma opção estética dentro do seu texto de ficção, mas, especialmente texto sem ser ficcional, ou um texto ficcional que o objetivo não seja esse, prefiro os parágrafos curtos. Outra coisa, só use palavras que você realmente conheça. Não fiquem usando palavras só porque você acha que a palavra é bonita, elegante e que você deveria colocar ali no texto. Muitas vezes eu reviso textos que tem umas palavras assim que eu fico: será que essa pessoa sabe mesmo o que significa essa palavra? Porque talvez não. Fica muito confuso para o leitor também quando você não tem certeza da palavra. Porque pode ser que o leitor interprete aquela palavra de uma forma diferente da que você está interpretando. Então, se você não tiver certeza absoluta de qual é o significado da palavra, checa no dicionário antes de colocá-la no seu texto. Outra dica, quando você for falar sobre temas muito abstratos, amor, vamos supor, né? Amor, mas assim, filosofia, qualquer coisa assim que seja muito abstrata, muito longe da realidade, escolha bem os verbos e, de preferência, escolha alguns verbos que amarrem o que você está falando na realidade. Então, é muito abstrato. O que eu faço para que o meu leitor consiga entender melhor? Amarra na realidade. Então, traz para perto do chão, traz para perto da vida comum, que aí você realmente vai conseguir se comunicar com o seu leitor. O foco vai ser sempre esse. Quando eu estou falando aqui de dicas para escrita, o foco é sempre: pense no seu leitor. Pense em como que o seu leitor vai receber isso, como seria melhor para que o seu leitor entendesse isso que você está falando. Outra coisa, prestar atenção no paralelismo. Isso é uma coisa que é recente na minha vida, questão de prestar atenção em paralelismo, e que eu acho que faz muita diferença na beleza do texto. Por exemplo, um trechinho escrito: a importância do amor paterno e do amor de mãe. Por que eu vou falar desse jeito? Amor paterno, então usando um adjetivo, e amor de mãe, então usando uma locução adjetiva, 2 palavrinhas.
Por que eu vou usar desse jeito se eu posso usar os dois iguais? Então, amor de pai e de mãe, ou amor paterno e materno. Então, esse paralelismo, esse uso de palavrinhas que sejam familiares, faz com que o texto fique mais bonito, mais fluido. É um negócio assim que às vezes você não percebe, mas você tropeça nesse tipo de coisa. Tropeçar, nesse sentido que eu tô falando, é quando você tá lendo o texto ali bem de boa, tranquilamente, e aí de repente o texto fica duro para ler, e você não consegue seguir com a mesma fluidez. Às vezes você nem percebe o que atrapalhou na fluidez. E pode ser muita coisa que atrapalha na fluidez, mas uma das coisas que atrapalha na fluidez é falta de paralelismo. Você naturalmente, o seu cérebro naturalmente quer uma sequência que seja mais suave, e aí de repente aparece uma sequência como essa. Paterno de mãe, né? Então, evite. Ou então assim, ele gosta de chocolate e correr. Chocolate é um substantivo, correr é um verbo. Como é que melhoraríamos o paralelismo desse contexto? Ele gosta de chocolate e corrida, que aí a gente coloca dois substantivos, ou ele gosta de comer chocolate, coloquei um verbo, e correr. Então eu trabalho com dois verbos, ou então eu trabalho com dois substantivos, e isso deixa o texto mais fluido na hora da leitura. Ah, é proibido? Não tem proibição, não tem proibição, você faz o que você quiser com o seu texto, não tem nada proibido. Mas a questão é de que se você trabalhar com um pouco mais de refino no seu texto, ele vai ficar mais fluido e vai alcançar mais facilmente o objetivo dele, que é alcançar o leitor, né? Independente de quem seja esse leitor, se seja o seu orientador, no caso da sua dissertação, TCC, ou o leitor das suas poesias, dos seus contos. Não faz diferença quem é o leitor. A gente sempre que escreve está tentando alcançar algum leitor. Qualquer que seja. Quando a gente escreve um bilhete, a gente está alcançando um leitor. Né? Quando a gente escreve um diário, a gente está alcançando no mínimo nós mesmos enquanto leitores dali a alguns anos. Então é sempre importante pensar no alcance do leitor. Como é que o leitor vai receber o texto que está sendo escrito. Outra dica é cuidado com advérbios terminados em mente. Não porque eles sejam ruins ou qualquer coisa, mas é porque eles criam um eco no texto que fica desagradável. Se você usa geralmente, frequentemente, nenente, ele fica um som, um ritmo ruim dentro do texto. E às vezes você pode falar o que você está falando de outras formas, ou simplesmente tirar. Tipo, geralmente, você podia usar, ou frequentemente, você pode usar com frequência de vez em quando. Você não precisa usar sempre mente, que fica muito chato. A mesma coisa, então, mais ou menos ligado nessa dica, cuidado com ecos e ruídos no texto. E eu não estou nem falando de cacofonia. Cacofonia é quando cria uma palavra que não devia existir ali. Então, por exemplo, quando eu falo a boca dela, e aí tem cadela, surge a palavra cadela no meio do texto. Eu não estou nem falando dessas questões de cacofonia, eu estou falando de ecos e ruídos. Por exemplo, você faz um parágrafo que está cheio de S, CH, X, Z e não é intencional. O que acontece com o texto nesse momento? Ele fica chiado, ou então cheio de B, cheio de P, cheio de alguma coisa, de algum som que é muito frequente ali, ao ponto de incomodar. Como é que você percebe isso num texto? Lendo em voz alta. Porque na hora que você lê o seu texto em voz alta, você nota melhor os sons que ele está fazendo, e aí você consegue perceber se tem que diminuir alguma coisa, se tem que polir, refinar um pouquinho a sonoridade do texto também. Em textos de ficção especialmente, na verdade no geral, mas em textos de ficção especialmente, é bom evitar palavras que sejam muito grandes por dentro, mas que não digam nada. Então, por exemplo, liberdade. Liberdade é uma palavra muito grande por dentro, né? O que é liberdade? Nossa, muito, muito grande.
Por que que ela é grande? Porque eu não sei qual é o conceito de liberdade que o leitor X vai ter, e que o leitor Y vai ter, e que o leitor Z vai ter. Então é mais interessante que eu explique de que liberdade que eu tô falando, de onde que eu tô partindo para usar o termo liberdade ou para usar a ideia de liberdade. Me mostra, enquanto leitora, o que você quer dizer quando você escreve liberdade, o que você quer dizer quando você escreve amor, o que você quer dizer quando você escreve saudade. Me mostra, me faz sentir essa liberdade, esse amor, essa saudade. Quando você coloca só as palavras muito grandes ali, eu leio, né? Eu me envolvo com essas palavras claramente, porque são palavras que todo mundo de alguma forma conhece, mas eu fico na superfície. Eu fico na superfície e eu fico com a minha ideia. Eu não tenho a sua ideia, eu não consigo mergulhar de fato no que você quis dizer. Então, evite palavras que sejam muito grandes sem explicá-las, né? Ou sem aprofundá-las de alguma forma. E aí, outra coisa que eu acho que é fundamental é você tentar escrever um texto que tanto um PhD em filosofia quanto a sua avó simplesinha, ou assim, a sua vizinha que estudou só até a 4ª série e tal, consigam ler e entender. Especialmente quando a gente está falando de ficção, claro, mas eu acho que de forma geral é importante que a gente pense em fazer um texto que seja acessível. E acessível nesse sentido de não criar dificuldades. É lógico que o PhD em filosofia tem bases de conhecimento que vão fazer com que ele entenda com muito mais profundidade algumas coisas que você está falando ali. E a pessoa que fez só até a 4ª série, etc., ela vai entender de outra forma. Só que ela tem que entender o texto. Por mais que ela não consiga entender o conteúdo ou se aprofundar no conteúdo de alguma forma, o texto tem que ser claro para ela, né? Porque senão você está criando uma dificuldade desnecessária, né? Então, e eu não estou dizendo que tem que ser assim, não é obrigação, é sempre essa questão, não é obrigatório. Se você quer brincar com a estética do texto, você vai fazer um romance ou uns contos e você quer brincar com a estética do texto e essa brincadeira vai deixar o texto um pouco mais inacessível, ok, é uma escolha estética e você tem todo o direito de fazê-lo. Só que se não for uma escolha estética, de fato, se não for a intenção criar um texto que vai ser um pouco mais difícil, etc., evita que ele fique difícil, evita que ele saia difícil, sem querer. Se dificultar não é o objetivo, dentro daquele texto específico, facilite, né? Facilite, eu não estou dizendo para deixar um texto bobo, né? Para deixar ele claro, né? Acessível. Tem uma coisa que a gente às vezes desconsidera, que é o texto é diálogo. Texto é diálogo. No texto você está conversando com alguém, você está dizendo e alguém vai receber aquela informação e vai ter que processar aquela informação e etc. Se o texto é diálogo, você tem que ser claro com o seu interlocutor. O seu interlocutor tem que entender do que você está falando. O seu interlocutor tem que entender o que você está falando. Isso é fundamental. Pode desconsiderar todas as dicas. Desconsidere. Fica com essa. O seu leitor tem que entender o que você está falando no texto. Enfim. E essas são as minhas dicas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que essas dicas sejam úteis para vocês, pelo menos alguma delas, né? Desconsiderem as que vocês acham inúteis, mas se tiver alguma que servir para vocês, adotem e coloquem no coração de vocês e nos textos de vocês principalmente, né? Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo, curtam o vídeo se vocês gostaram. Deixem os comentários de vocês se vocês têm alguma outra dica, alguma outra reflexão a respeito de escrita de textos. E beijinhos, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!